examinando a vós mesmo, se permanece na fé, provai-vos a vós mesmo, ou não saber quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Amados irmãos, quero levar para vocês mais um momento de edificação, esclarecimento da verdade que liberta, mostrando a vocês a importância do conhecimento, a importância de estarmos entendendo o valor da fé, para que a fé, qual a importância da fé e qual a minha necessidade de cuidar da fé. Essa fé que Deus ele quer de nós é a fé que nos leva a receber dele a justificação para sairmos da sentença do pecado, que é a condenação eterna. E isso só podemos alcançar de Deus por meio da fé. Essa fé que leva o homem a voltar à comunhão com Deus. Essa fé que leva o homem a alcançar a graça de Deus. Por onde o homem vai agora estar reconciliado com Ele, sendo livre de um juízo diante de Deus, recebendo a graça. Deixa eu ajeitar aqui o microfone. Não sei como está saindo o som aí, mas eu creio que está dando para você ouvir. Então, a fé. Sem fé, diz a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé, ela não é a fé comum que todo mundo tem. Não é essa fé que leva o homem a Deus. Não é essa fé que agrada a Deus. A fé que os católicos vivem não agrada a Deus. Porque a fé é dentro de uma instrução, de uma doutrina, de preceitos, de princípios, que não leva você a Deus. Ao contrário, afasta esse povo que está vivendo essa fé, afasta-os de Deus. A fé que os espíritas vivem em relação a Deus não é a fé que agrada a Deus. Porque a fé que os espíritas vivem dentro da doutrina, dentro dos preceitos, aborrece a Deus e vai de encontro aos princípios de Deus. A fé que os testemunhas de Jeová vivem não agrada a Deus. A fé que os mormons vivem dentro da esperança, dentro dos princípios e valores de doutrina, a fé que eles vivem não agrada a Deus. A fé que os evangélicos vivem não agrada a Deus. Os princípios, valores, não é? As práticas, o entendimento, essa fé não agrada a Deus. Quando a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia não está dizendo que você tem que ter fé, eu tenho fé. Não. Essa fé, ela tem que ser gerada no entendimento de quem quiser agradar a Deus pela palavra. Essa fé que agrada a Deus é a fé que vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Romanos 10, 17. Essa fé que você precisa ter para agradar a Deus, ela tem que ser criada em você. Ela tem que ser gerada em você pelo ouvir da palavra. Essa palavra é o Evangelho. Amém? Essa palavra que vai ter que você ouvir para essa fé ser gerada, essa palavra que você precisa ouvir para essa fé ser gerada, é a pregação do Evangelho. Por onde, quando você crê, e aí é a fé que agrada a Deus, aí você vai receber de Deus a aprovação, você vai receber remissão, você vai receber a justificação de Deus. Aí você agora vai entrar em uma nova situação. Você agora vai ter acesso à promessa de Deus, à comunhão com Deus, à vida eterna com Deus. Isso por meio da fé. Mas essa fé,
que você vai alcançar essa graça não é a fé que o mundo vive. Todo mundo diz que tem fé, é ou não é? Se você perguntar a alguém aí, você crê em Deus? Claro, todo mundo crê em Deus. Até o diabo, a Bíblia diz que até o diabo é crente. Ele crê em Deus também. Saber que existe um Deus, todo mundo sabe. Agora, o problema é se submeter a esse Deus. O problema é se converter a esse Deus. O problema é estar seguindo esse Deus como Senhor da sua vida. Será que você está dentro desse princípio aí? Dizer que crê em Deus, todo mundo diz. A questão não é dizer que crê em Deus. A questão é se converter a Ele. É se submeter a Ele. É negar-se a si mesmo. Renunciar e estar seguindo a Ele como Senhor da tua vida, aonde você vai estar guiado por Ele para a esperança. Você crê nesse Deus? Até o diabo crê. Agora, você está com a sua vida submissa a Ele, no senhorio dele? Eis o problema. Então, fé, meu amigo, todo mundo tem. Católico tem fé, o espírita tem fé, os evangélicos têm fé, os mormons têm fé, os budistas, islamismo, os muçulmanos têm fé, o ateu tem fé, os incrédulos têm fé, todos têm fé. A questão não é a fé comum, não é a fé natural do ser, do indivíduo, que acredita que existe uma divindade, que existe um ser supremo, soberano, que existe uma força poderosa. Todo mundo crê nisso. O problema é você ter o entendimento desse ser supremo. É você conhecer esse soberano, esse ser que é aquele que governa tudo e que todos vão estar diante dele para prestação de conta, crendo ou não. O ateu, se ele crê que Deus existe ou não crê, ele vai estar diante de Deus para a prestação de conta da vida que ele viveu aqui, porque Deus, como Senhor, vai cobrar, porque Deus, ele é Senhor, ele estabeleceu princípios, regras, norma, ele criou o homem e não deixou o homem assim, viva como quiser. Não. O homem hoje vive nessa miséria porque é a escolha dele, mas vai ter cobrança, vai ter consequência. E isso tudo está guardado para o juízo. O homem hoje mata, é mentiroso, é idólatra, é feiticeiro, é hipócrita, é fingido, é ganancioso, articulador do mal contra o outro, pratica o mal contra o outro, vive fora dos princípios do seu Criador. Muitos não creem que o Criador existe, outros fazem de imagem de escultura seu Criador, outros ficam venerando líderes, homens, instituição religiosa, outros vivem dentro do seu entendimento, e todos dentro de uma transgressão contra o Criador. Está pensando que no final todo mundo vai para um bom lugar lá no céu, é? Está pensando que Deus vai passar a mão na cabeça da humanidade? Se você entendesse o valor do sacrifício de Cristo, que Deus assim manifestou por amor a você, para lhe dar a oportunidade de ser salvo, você não desprezava isso não, meu irmão. Se você entendesse o que Deus fez para poder lhe dar o perdão em Cristo, aí tem muita gente que acha que vai alcançar a vida com Deus. Tem muita gente que acha que vai alcançar a graça de Deus dentro da sua vida religiosa, dentro das suas instituições religiosas, dentro das suas obras, sua virtude de bondade e de justiça. Você acha que vai alcançar a aprovação de Deus por meio desses caminhos? Se você não entendeu o que Deus fez para que isso fosse possível, para a gente, diante dele, receber o perdão dele por Cristo, se você não crê nisso, você está, como disse Jesus, continua condenado. Já está. Permanece. Está indo à condenação. Não tem outro meio não, meu irmão. Deus é amor, mas é justiça. O juízo vem e o juízo vai ser para todos os seres humanos, tanto vivos como mortos, todos vão estar diante de Deus. Não importa quantos anos o cara já morreu, 10, 20 anos, vai ressuscitar para juízo, se não deu ouvido enquanto estava viva a palavra do Senhor, para encontrar o perdão, o livramento, a salvação. É isso que Deus revela para nós. E nós precisamos ir a Deus por fé. Mas essa fé não é uma fé religiosa,
uma fé natural, uma fé criada do intelecto do homem, uma fé baseada nos preceitos dos homens. Essa fé, ela é principiada pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Essa fé é em Jesus o alvo da fé, o fundamento da fé, o alicerce da fé, para que Deus possa aceitar você, para que você agrade a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas essa fé tem que ser em Cristo, mas não é dizer eu creio em Jesus, é crer em Jesus com a tua visão do que Ele fez, é crer em Jesus com a tua devoção, com a tua convenção a Ele, entendendo que Ele é Senhor, é crer em Jesus, conhecendo que Ele é a verdade, o caminho e a vida, e que a sua vida por Ele está salva, crer em Jesus nesse sentido, que Ele é o único meio da minha salvação. Não é dizer que crê em Jesus, mas está buscando fazer sacrifício religioso, penitência, flagelo, viver ritual, isso, aquilo, outro, como se fosse meio de salvação. Quantos estão aí que diz que crê em Jesus, mas acha que se não tiver dentro de um ritual, de uma religião, não é salvo? Quanto que diz aí que é de Jesus, que crê em Jesus, mas se não tiver ali cumprindo aquela devoção, aquela formalidade religiosa, não é de Deus? Quantos que dizem aí que crê em Jesus, mas entende que se não for para aquele lugar, se não tiver naquele lugar que diz que é a casa de Deus, não tem a Deus, não vai adorar a Deus, tem que estar naquele lugar, porque eles colocam, adicionam outros meios, outros fundamentos para a sua vida com Deus. O único fundamento, o único alicerce da nossa fé, o único meio da nossa vida com Deus para que Ele aprove, não é eu dizer Deus me aprova, é Ele nos aprovar. Nós temos que ser aprovados por Deus. Não é eu dizer que sou de Deus, porque Deus conhece os que são dele. E os que são dele não é quem diz, não é quem está dentro de igreja ou religião. Os que são dele é quem está selado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. 2 Tessalonicenses 2,19. Deus conhece os que são seus. O selo de Deus está firme naquele que é dele, que é o Espírito Santo. Efésios 4,30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selado a garantia da redenção da salvação, a garantia de que eu sou propriedade de Deus, a garantia de que eu estou na promessa de Deus, é o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. O selo de Deus fica firme, a garantia da nossa redenção para a promessa. Dizer que é de Deus, todo mundo diz. Todo mundo diz que é de Deus, mas estão aonde? Estão alicerçando sua vida aonde? Estão colocando o que como fundamento da sua vida com Deus? Por onde estão vivendo? Qual é a regra de fé e prática? Qual é o entendimento? Qual é o princípio que eles estão firmados como valor e como causa para Deus? Qual é o princípio? O povo está preso, irmão. O povo está escravizado, robotizado, manipulado, alienado dentro do sistema religioso, que é uma investida do diabo, é uma maldição. O sistema religioso é uma maldição. Não importa se é católico, evangélico, espírita, budista, testemunho de Jeová, mórmon, não importa. O sistema religioso, independente de qualquer instituição, é uma maldição. É coisa do inferno. Não leva você a Deus, tira você de Deus, impede você de alcançar a graça de Deus, priva você do meio que Deus estabeleceu. O sistema religioso, ele cria as adicionais, ele cria meios, ele estabelece regras, metas para o povo viver como se fosse adicional para a vida com Deus. O sistema religioso não se submete ao Evangelho. O Evangelho é deturpado. O Evangelho é falsificado dentro do sistema religioso. Seja ele católico, evangélico, espírita, eu não estou defendendo nenhum sistema religioso, nenhuma instituição religiosa. E eu vou provar isso aqui. Eu vou provar isso aqui para você. Eu botei aqui no cabeçalho dessa live 2 perguntas. Como eu posso conhecer a falsa doutrina? Como eu posso conhecer o falso profeta? Você só pode conhecer a verdade. Aliás, você só pode conhecer a mentira se você conhecer a verdade.
Nem tudo que reluze é ouro. Ah, mas tem a mesma cor do ouro. Ah, mas parece ouro, mas não é ouro. E Jesus vai dizer isso, que o falso profeta, ele vem parecendo ovelha, mas não é ovelha, é lobo. Mas ele não vai dizer que é lobo, ele vai dizer que é ovelha. E vai criticar aquele que é ovelha, fazer você pensar que é lobo. Está entendendo a astúcia do diabo? Ele pega a verdade de Deus e transforma em mentira. E a mentira dele bota como verdade para você seguir e estar guiado por ela, pela mentira do inferno. Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós. Está aí no meio do povo. Está aí guiando a multidão. Está aí escravizando a multidão, mostrando ser homens de Deus. Está aí os falsos profetas aí. Multidões indo para o inferno porque estão seguindo eles. Jesus vai dizer, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestido de ovelhas, parecendo ovelhas, mas são lobos, interiormente são lobos devoradores. Aí Jesus vai dizer, ei, vou mostrar para vocês como você vai conhecê-los. Pelo fruto. Pelos frutos vocês vão conhecer o falso profeta. Isso está lá em Mateus capítulo 7, do versículo 15, o 16 e o 17. Dá uma lidinha lá. Aí eu quero dizer a você, que fruto é esse que Jesus falou que a gente vai conhecer o falso profeta? É o fruto da roupa? É o estilo de crente? É a forma de se vestir? Não. Olha, esse se veste, esse é crente. Esse não é crente, não. Você não vai conhecer quem é de Deus pela roupa, pela postura religiosa, pela igreja que ele está. Você não vai conhecer quem é de Deus pela tua visão física, pela aparência. Porque pela aparência, pela forma de vestir, todo mundo é de Deus. Todo mundo se veste religiosamente, bonito, justo, santo. Todo mundo se veste em paletosado, gravata, seja crente, seja político, seja jogador de futebol, artista famoso. Todo mundo se veste com a roupa chique, paletó, gravata, empresários. Tu está pensando que o testemunho de uma pessoa para com Deus é através das vestes, é? É através de usos e costumes, é? Usos e costumes religiosos, todas as religiões vivem. Aí o cara fala, não, o crente tem que se vestir bem. E o católico também não se veste, não? E os testemunhos de Jeová também não se vestem, não? E os mormons também não se vestem bem, não? E os espíritas também não se vestem bem, não? Todos eles têm pudor na roupagem, na forma religiosa. Mas isso não leva a ser de Deus. Isso não é o princípio para identificar quem é e quem não é de Deus. Isso não é o princípio para identificar o falso profeta. Não, ele é pastor, ele é de Deus. Quem disse? Não, o padre não é de Deus, não é do diabo, porque ele é padre, porque ele é de outra religião. Não, o pastor é de Deus. Por quê? Porque ele é da igreja evangélica, ele é de Deus. Quem disse isso a você? Você julga assim, porque aprendeu assim na religião que você está. Você aprendeu a julgar as pessoas pela religião, pela tua forma de vestir, pelos teus usos e costumes, pela tua forma de justiça e de santidade. Você julga as pessoas pelo critério da tua religião, da tua igreja, da tua doutrina religiosa que tu vive. Mas a palavra de Deus não ensina isso. Ao contrário, Jesus disse, não julgueis pela aparência. E quando julgar, julgue pela reta justiça. Eu tenho que julgar algo que é de Deus ou não é pela palavra. É pela palavra. E eu vou mostrar a vocês agora como você pode conhecer um falso profeta que prega heresias, doutrina de demônios para os outros. E o povo está aí, a multidão está aí, guiada por eles. Jesus vai dar essa dica, essa orientação. Jesus vai ensinar como nós devemos conhecer um falso profeta. Pelos frutos o conhecereis. O fruto aqui que eu estou explicando não é a questão do exterior, de roupa, de forma religiosa, de usos e costumes. Os frutos é a palavra que ele traz. É o ensino que ele dá. É a doutrina que ele leva para você. Os frutos aqui, nesse contexto que Jesus está falando, porque se você analisar o contexto, Jesus não está falando de vida religiosa. Jesus está falando do falso profeta, que a gente vai conhecer ele pelos frutos. Os frutos aqui
é naquilo que ele prega, que ele ministra, aonde ele coloca a sua direção, para onde ele centraliza você. Se não tiver na doutrina de Cristo, é um falso profeta. Jesus falou isso e João vai confirmar. Na segunda carta do apóstolo João, porque não tem capítulo, o versículo 9 e o 10, João vai dizer assim aos irmãos: irmãos, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Não o saudeis, aparta-te dele. Então João está dizendo aos irmãos, orientando mesmo que Jesus ensinou para os irmãos ter cuidado para conhecer o falso profeta, que diz que é de Deus, mas não é. Porque o falso profeta, ele diz que é de Deus, é homem de Deus, é ungido de Deus, mas ele não é. Porque o que ele leva, o conteúdo, o princípio, o valor que ele prega para o povo, não é a doutrina de Cristo. Não é o que Deus manda pregar. Está entendendo por que é que a gente tem que ter atenção? É bom você explicar, é bom ser ensinado, é bom explicar, é bom esclarecer para o povo aprender. O falso profeta, você só vai conhecê-lo se você tiver entendimento do conhecimento da doutrina de Cristo. Como é que você vai conhecer o falso se você não conhece o verdadeiro? Você tem que buscar o conhecimento de Cristo para você conhecer os que estão vindo pelo diabo para não dar ouvido a ele. O apóstolo João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Não ouçam esse. Aí Paulo também vai dizer lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, advertindo os irmãos também sobre esse contexto de falsa doutrina, de falso profeta, que traz um evangelho anátema para o povo ser conduzido por ele, tirando o povo da verdade do evangelho de Cristo. Paulo vai dizer, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Eu vou até ler para vocês como está aqui. Já estava aberto nele, né? Paulo vai dizer assim. Vamos ler do versículo 6 para você entender melhor. Porque o que eu estou aqui levando para você é esclarecimento, é instrução, é ensino. Se você tem dado valor à palavra, se você tem dado valor à sua vida com Deus, se você é prudente, você tem que estar mais atento a ouvir, buscar o conhecimento de Deus. Amém? E você tem que buscar, não é dentro de um lugar exclusivo igreja, é onde tem o ensino. Você tem que receber a palavra, o ensino, a instrução. E o conhecimento de Deus não está restrito dentro de igreja por nenhum líder religioso. O conhecimento de Deus está sendo levado por qualquer um que está compromissado com Cristo para pregar o Evangelho. Amém? Então vem aprender aqui, porque o povo hoje foi manipulado a ouvir somente seus líderes. Não, você só pode ouvir de Deus e vir buscar a Deus aqui na igreja. Porque hoje centralizaram tudo nesse ambiente. Hoje colocaram a vida exclusiva com Deus nesse ambiente. Onde toda a dependência do povo para uma vida com Deus é centralizada aonde? Nas igrejas. Olha que arapuca do diabo, irmão. Olha a estratégia do diabo para tirar o povo da presença, da liberdade de Cristo e tornar o povo preso, escravo de um local, de uma instituição, no governo e no domínio do homem. Meu irmão, acordem. Cristo está esclarecendo vocês. Saiam do meio deles. Sejam livres, libertos, para andar na liberdade com que Cristo nos liberta. Foi o que Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Depois você confere aí os textos que eu estou citando. Então, Paulo vai dizer aqui para os irmãos, para ser prudente com os falsos profetas, com os ministros de Satanás, que vêm no meio do povo dizendo que é de Deus, é profeta, é ungido, é vaso, é aquele que Deus levantou para trazer revelação, profecia, visão. Cuidado, irmãos, cuidado. Olha o que Paulo vai dizer, Gálatas capítulo 1, vamos ler o versículo 6 ao versículo 9. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo estava advertindo os irmãos aqui que os irmãos já estavam saindo do evangelho de Cristo. Já estava sendo instruído em outro conceito, desviando da graça. É o texto aqui dizendo. Versículo 7. O qual não é outro,
Paulo vai dizer, não é outro, porque não tem outro evangelho. O evangelho é um só. Paulo vai dizer, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo está sendo transtornado por esse povo dentro dessas igrejas pregando tudo contrário ao evangelho, tirando o povo da graça. Olha o que Paulo diz no versículo 8. Meus irmãos, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do qual já vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema quer dizer amaldiçoado, condenado. Se alguém está pregando algum evangelho que não é o de Cristo para você, você está dentro do anátema, está indo à condenação. Está entendendo? Está indo à condenação. Está dentro da maldição. Porque você está dentro do caminho do juízo, não está indo para o caminho da salvação. Está fora do caminho da bênção. Não está dentro do caminho da bênção. O caminho da bênção e da salvação não é nenhum caminho de igreja. Não é nenhum caminho de religiosidade de igreja. Não é nenhum caminho de devoção de igreja. O caminho da bênção para a salvação, para o homem sair do anátema, que é a maldição e é a condenação, é Jesus Cristo. É o Evangelho. E nós temos que andar com a nossa vida de fé em Deus pelo Evangelho, dentro daquilo que o Evangelho nos ensina. Nós não podemos desviar, porque isso nos desvia de Cristo. Tem muita gente mais preocupada em não se desviar da igreja, porque acha que na igreja estão em Deus. Estão desviadas de Jesus há muito tempo. Não, se você sair da igreja, você está desviado de Deus. Não, você está sendo ensinado nessa mentira. Saia dessa igreja, porque você está desviado de Deus. Dentro dessa igreja que não está te ensinando o Evangelho de Cristo, dentro dessa igreja que você está recebendo todo esse ensino do princípio de homem, que está te tirando do alvo, do centro, do alicerce, do fundamento da fé cristã, por onde Deus vai receber o homem. É em Cristo, não é em ritual, não é em igreja, não é em prática religiosa, não é em sacrifício religioso, como você hoje está vivendo, aprendendo dentro dessa igreja por esse teu líder. Ele está te levando o anátema. Tu estás numa vida amaldiçoada diante de Deus. Tu estás em condenação diante de Deus. Anátema é isso. E Paulo vai dizer, meus irmãos, não importa quem venha para vocês. Pode vir um anjo. Porque tem muita gente aí dizendo que viu o anjo, né? Tem muita gente aí dizendo que o anjo trouxe para ele uma direção. Cuidado, viu? Porque ninguém vai trazer uma direção de Deus para ninguém, tirando ele da direção do Evangelho. O anjo apareceu a Cornélio. Mas o anjo não trouxe nenhuma novidade para Cornélio, não. Sabe para que Jesus enviou o anjo a Cornélio? Para avisar a Cornélio que chamasse Pedro, porque não é o anjo, não, foi Pedro que foi levado por Jesus para pregar o evangelho a Cornélio. A missão de pregar o evangelho não é de anjo, não. Essa missão Deus deu à igreja. E a igreja não é nenhuma instituição na liderança e no governo de um homem, não. A igreja somos nós, na liderança e no governo de Cristo, que temos que pregar o evangelho. Jesus enviou um anjo a Cornélio, para Cornélio avisar Cornélio, para Cornélio mandar chamar Pedro. Anjo não foi levar nenhuma revelação, não. Anjo não foi levar nenhuma visão para Cornélio seguir para ser salvo, não. O anjo foi enviado a Cornélio para Cornélio mandar chamar Pedro, porque Pedro ia pregar para Cornélio o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar. Por onde Cornélio ia ser salvo? Era pelo evangelho, porque Cornélio era um grande homem religioso, exemplar, praticava boas obras, mas nem por isso ele era salvo. Salvação é só pelo evangelho, não é por tua igreja nem por tua vida religiosa. Então, Paulo vai dizer aqui aos irmãos que tenham cuidado. Gálatas capítulo 1, eu estou lendo do 6 ao 8, ao 9. Paulo vai dizer no versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do qual já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já disse a vocês, vou voltar a dizer de novo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do qual já recebeste, seja anátema. Paulo está advertindo os Gálatas aqui a ter cuidado.
e observar aqueles que estão ministrando doutrinas que diz que é de Deus, aqueles que estão trazendo alguma revelação, alguma orientação que diz que é de Deus. Paulo está dizendo, cuidado, viu, irmão? Não importa quem é ele. A autoridade não é fulano, ciclano ou beltrano. A autoridade para a igreja não é pastor, presidente, papa ou padre. Os irmãos não foram chamados para estar submisso e ser guiado por nenhum líder religioso. Os irmãos foram chamados para ser fiel e praticante da palavra de Cristo, a doutrina, o evangelho. E se alguém vem até vocês e não traz esse evangelho, não receba. Não importa quem é. Ah, mas é Pedro, o ancião de Jerusalém. Eita, é João, um grande apóstolo que andou com Jesus. Não importa. João é um homem, João falha, é corrupto. Mas Jesus não. E nós não fomos chamados para seguir nem Pedro, nem Paulo, nem João. Nós fomos chamados para seguir e crer e se converter e estar, confiar, acreditar, aprender de Cristo. Cristo é o alicerce, Cristo é o fundamento, Cristo é aquele a quem nós devemos jurar fidelidade e até a morte, guardando e praticando a palavra dele, perseverando até o fim para ser salvo. Fica na tua igreja fora do evangelho para ver se tu vai encontrar no final salvação. Seja prudente. Analisa se tu estás num ambiente sendo formado no conhecimento de Cristo. Analisa se esse ambiente religioso que tu está, igreja ou qualquer outra coisa, tu estás sendo ensinado na doutrina de Cristo. Seja prudente, irmão. A fé que leva o homem a alcançar de Deus a aprovação para a vida com ele na salvação não é a fé religiosa, é a fé pelo Evangelho, quando nós ouvimos e cremos no Evangelho, e temos que buscar cada dia mais conhecer, para poder não ser desviado desse caminho de salvação, porque nós ainda estamos no caminho da salvação, e o diabo, nosso adversário, ele não vai desistir, enquanto ele puder, enquanto a gente estiver aqui, ele vai tentar desviar muitos, porque ele está levando muitos à queda, ele levou muitos a se perder, ele está desviando muito do propósito de Deus. Por quê? Porque não está vigiando com a doutrina, estão vivendo o evangelho anátema, estão sendo instruídos em doutrina de demônios, estão sendo negócio de homem levado por vento de doutrina, movimentos pagãos, movimentos de embriaguez, movimento místico, movimento de poder, movimento de reteté, onde o povo está lá possesso, embriagado, manifestado, perdendo o entendimento da vida com Deus, achando que vida com Deus é sentir, é se arrepiar, é pular, é gritar, é marchar, é correr, é rodar. É ou não é assim que o povo vive? Não, é Deus, é Deus. É não, meu irmão. Deus não chamou ninguém para isso, não. Deus não chamou ninguém para viver com ele essa bagunça, essa desordem, essa banalização, esse paganismo, esses misticismos, onde o povo mistifica culto, mistifica ambiente, mistifica objeto. O povo tem que ir para o culto da vitória, é o culto da restauração, é o culto do poder, é o culto de libertação. Isso é misticismo. Nada disso é através de culto. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho ensina que o homem em Cristo, ele é mais que vencedor, ele está na bênção de Deus, ele é liberto, ele tem a comunhão com Deus, é em Cristo, em Cristo, em Cristo. Mas o que é que o povo está vivendo hoje? Então, como eu posso conhecer um falso profeta que prega falsas doutrinas? Pelo Evangelho, irmão. E eu vou te dizer aqui, se tu crê ou não, aí é com você. Eu não tenho nenhum compromisso, eu não tenho nenhuma responsabilidade na tua decisão. A minha responsabilidade é pregar o Evangelho. A tua decisão não é responsabilidade minha, é tua. O que vai levar você para a consequência ou da vida com Deus ou da vida sem Deus é a tua decisão. A responsabilidade do teu destino eterno é teu. É tua. É você dentro da escolha que você faz, do caminho que você está seguindo. É aí que vai definir o teu destino eterno. E eu vou aqui só te orientar. O meu trabalho é esse. É esclarecer, semear a boa semente, a semente da vida, a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Meu compromisso não é convencer ninguém. Isso aí é do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo convence, mas ele não converte. A convenção é do homem. Quem tem que se arrepender e se converter é o homem, porque Deus é quem diz isso. Deus quer que todos os homens se arrependam. Arrependei-vos e convertei-vos.
Isso Deus mostra que é o homem que tem que tomar essa atitude de se converter, de se arrepender. Não é Deus que vai botar uma corrente em você para converter você a Ele. Não é Deus que vai botar para você uma doença para você se arrepender e crer nele. Deus, Ele dá a você a liberdade de escolher o caminho da morte, o caminho da vida, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Se você está na maldição, não é porque Deus quis, é porque foi consequência da sua escolha, do seu caminho que escolheu. Porque a palavra de Deus vai dizer, se você for prudente, examina a Bíblia aí, abre a tua Bíblia aí em Salmos capítulo 12, vamos lá. Capítulo 25 é o 12. Deixa eu ver aqui para dar a referência certa a você, para explicar o que eu estou falando e mostrar que a Bíblia é quem ensina isso. Não sou eu. Veja aí, Salmos capítulo... Eu acho que é o 12. Salmos capítulo 25. Olha o que diz o versículo 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Deus apenas ensina. Se você quer seguir o ensino, se conduzir pelo ensino, é você que escolhe. Deus não força você, Ele ensina. Ele mostra. Olha o versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve andar. Então a palavra nos ensina. Deus nos mostra que Ele não força ninguém a se converter, a se arrepender para vir ser salvo. Ele convida, Ele mostra, Ele ensina o caminho que o homem deve escolher, o caminho que o homem deve seguir. A palavra ensina isso. Muito diferente dos falsos profetas que estão aí pregando uma salvação predestinada, dizendo que Deus é quem predestina, que Deus é quem escolhe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Isso é doutrina de demônio, tá? Não importa qual é o pastor que está pregando isso, não importa qual é a igreja que vive essa doutrina, é de demônio. Saia daí enquanto é tempo, irmão. Saia desse ensino. Esse ensino da predestinação incondicional, fatalista, aonde diz que é Deus que escolhe um para o céu e outro para o inferno, é um ensino de demônios. É uma falsa doutrina, porque isso não é o que o Evangelho ensina. O que o Evangelho ensina é quem crê será salvo, quem não crê será condenado. O Evangelho não ensina que é Deus que escolhe um para o céu para ser salvo e outro para o inferno para ser condenado. Não, 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 não. Isso é doutrina de demônios, irmãos. Então eu estou aqui trazendo isso para você. E tem muito mais que eu vou lhe advertir aqui. O Evangelho não ensina a ninguém que é salvo porque Deus escolheu de antemão. Ah, irmão, mas eu vi um texto que ele me falou, esse pregador dessa heresia me mostrou. O diabo também mostra texto. O diabo foi até Jesus e mostrou um texto a Jesus para tirar Jesus do princípio de Deus, do Pai, para tirar Jesus do propósito do Pai. O diabo usou a palavra, mostrou a Jesus texto. Ele disse, olha, te lanço daí abaixo, porque está escrito, olha para aí, o diabo usando a palavra, que não tropeçarás com teus pés em pedra. Aí Jesus disse o quê? Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então cuidado, irmão. Nem todos que estão lendo a palavra, lendo e mostrando o texto, está pregando dentro do que o texto está ensinando. Cuidado. Então cuidado com esses falsos profetas. Cuidado com essas falsas doutrinas, porque isso te tira da salvação. Isso priva você da verdade por onde você vai ser liberto. Isso leva você a viver uma vida em maldição, condenado. E o pior de tudo, muitos que estão vivendo essas doutrinas de demônios estão pensando que estão vivendo para Deus. Estão pensando que são salvos. Estão pensando que são de Deus. Rapaz, Jesus vai dizer que a gente vai conhecer os falsos profetas pelos frutos. Aquele que é de Deus, a gente não conhece pela religião dele, pela roupa dele, pelos usos e costumes dele, pela aparência dele.
A gente tem que ser prudente a ouvir, estar mais atento a ouvir, analisar o que ele prega, o que ele ensina, qual é o valor, para onde ele leva o povo, aonde o povo está sendo formado, ensinado, aonde ele está conduzindo o povo para uma vida com Deus. É isso que a gente tem que observar. Quando Jesus disse, conhecereis, né, em relação aos falsos profetas, conhecereis pelo fruto, é pelo ensino, pelo valor doutrinário, pelos conceitos, princípios de Deus que ele prega. Nós temos que estar atentos, porque pregar em nome de Deus, o mundo está cheio de profeta aí, de pregador. Religião que diz que é de Deus, e aí tem muitas. O mundo está cheio de religião. O mundo é dividido por religião. Todas dizem que são de Deus. Mas os falsos profetas não se submetem ao evangelho. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Os falsos profetas não se submetem ao evangelho. Porque o evangelho não gera fama, não gera riqueza, não gera popularidade. O evangelho não gera domínio sobre o povo, não gera autoridade sobre o povo. O evangelho não leva ninguém a abrir comércio para ter grandes lucros. O evangelho é desgaste. O evangelho leva você a sair da zona de conforto para ir para uma zona de desconforto. O evangelho leva você a se desgastar por amor, não ao dinheiro do povo, mas pela alma que está perdida, para que essa alma conheça a verdade e seja liberta pela verdade que ela precisa conhecer, que eu, como pregador do evangelho, tenho que pregar para ela com essa finalidade, para que ela conheça a verdade e seja liberta. Não é para que ela venha para o meu comércio render lucro para mim através do que ela pode oferecer. O evangelho não gera isso. O evangelho gera perda para aqueles que pregam. Paulo, ele tinha uma posição muito gloriosa na religião. Paulo teve que abrir mão. E Paulo, quando saiu da religião farisaica, ele agora foi pregar o evangelho. Um cara que tinha posição, que tinha conforto, que tinha autoridade na religião, agora está ali, ó, se desgastando, apanhando, sendo expulso de cidade, passando fome, passando perigo. Para que Paulo fazia isso? Paulo fazia isso em relação de quê? Por amor às almas, pregando o evangelho, indo para os lugares ensinar o povo, mostrar Cristo, para o povo ser salvo. Paulo disse, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvar, porque Jesus me chamou, não foi para batizar não, foi para evangelizar. A cruz de Cristo foi para levar ao mundo o que foi realizado neste ato de amor de Deus, onde Cristo foi crucificado. Eu fui chamado para ministrar isso para o mundo, para mostrar ao mundo onde está o caminho para o amor, a graça, a misericórdia, o perdão, a salvação, a aprovação, a aceitação e a promessa de Deus. O caminho é o Calvário, o caminho é o sacrifício de Cristo. O lugar que o homem tem que estar para Deus recebê-lo é dentro da vontade de Deus em Cristo. Não é dentro de igreja, religião, cumprindo isso, guardando, praticando, sendo devoto, vivendo a formalidade religiosa. Paulo não pregou isso para ninguém, irmão. Paulo não colocou mérito de salvação. Paulo não colocou mérito de remissão de pecados. Paulo não colocou mérito de novo nascimento. Paulo não colocou mérito da vida inserida no reino de Deus. Paulo não colocou nenhum desses méritos dentro de nenhum ritual. Não foi batismo, não era ceia, não era igreja. Era em Cristo, em Cristo, em Cristo. Hoje os falsos profetas estão aí, colocando mérito, a graça de Deus para o povo seguir e buscar através de igreja, de sacrifício religioso de igreja, de cerimonial de igreja, de vida de devoção de igreja. O povo hoje está sendo guiado, dirigido a viver, buscando a graça de Deus dentro desses meios. Isso é anátema, viu, irmão? Isso é um evangelho anátema que o povo está vivendo. O povo está na maldição, no anátema, reprovado por Deus, dentro desses princípios religiosos. Porque hoje o que é que o povo vive hoje? Qual é o entendimento do povo? Aonde o povo está colocando a sua vida como um alicerce, centro da vida com Deus? É em Jesus? É não.
O povo hoje está debatendo, trocando, não é? Defendendo valor e causa, não é do Evangelho, é das suas religiões. Onde o povo coloca a sua vida como dependente de Deus, não é em Jesus, é na religião. Onde o povo vive sua vida de regra de fé e prática, onde o povo são devoto e praticante, não é a Jesus pela palavra de Cristo, é a religião, com as obras religiosas dentro das igrejas. O povo está desviado de Deus, irmão. Irmãos, essa multidão que está dentro das religiões, igreja evangélica, católica, espírita, estão perdidas. Saia do meio deles enquanto é tempo. Ouça a verdade do Evangelho. Porque lá dentro você só vai ser formado na mentira. Porque lá dentro a verdade não tem espaço. A verdade foi tirada lá de dentro dessas religiões. Você tem que ouvir a verdade aonde está sendo o contrário. Aonde estão chamando a sua atenção. Aonde estão pregando o contrário daquilo que você está ouvindo. Seja prudente. Pare para analisar. Não fique preso na defesa dos valores que você está defendendo, vivendo dentro da sua religião. Analise o contrário, o contraditório, para você ter a sensatez, usar o senso crítico e poder pensar e raciocinar. Até porque dentro das religiões, as pessoas são privadas, proibidas de pensar e de usar o senso crítico. Porque é uma manipulação, uma alienação, uma cauterização na mente do povo. A pior prisão que existe é a prisão mental. O povo dentro das religiões estão preso, mentalmente escravizado, robotizado, alienado, dentro de uma vida na dependência de igreja, como se fosse para Deus. E a voz que leva a luz de Deus está indo aqui agora para você. Se você crê ou não, é com você, meu irmão. Eu fui liberto porque eu dei ouvido. E muitos no tempo de Jesus foram libertos porque ouviram Jesus. Jesus veio num cenário onde o povo estava vivendo uma vida com Deus dentro da religião. Todo mundo no seu cantinho religioso, ninguém incomodava ninguém. Todo mundo na sua conformidade, ó. Todo mundo no bem-estar religioso. Todo mundo dentro da sincronia religiosa. Você é dessa, amém. Você é daquela, cada um viva na sua, porque todos estão vivendo para Deus. Aí vem Jesus e diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eita, rapaz, para entender o que foi que Jesus falou aí, e qual é o peso dessa palavra que Jesus falou naquele cenário religioso do povo judeu. Os saduceus entendiam que estava vivendo para Deus e servindo a Deus pela religião saducaica, né? Eu acho que expressei certo. Os saduceus, a religião dos saduceus. Os fariseus estavam convictos, entendendo que a vida dele com Deus, eles iam encontrar Deus dentro dos preceitos e dos valores da religião farisaica. Aí tinha outros grupos religiosos, cada um entendendo, não, eu estou vivendo a minha vida com Deus. Eu sou de Deus. Eu estou na vontade de Deus. Cada um no seu caminho, no seu conceito. Aqueles que estavam no templo ali, buscando aquela vida de ritual, de cerimonial, de sacrifício religioso, entendiam que estava indo para Deus. Aí vem Jesus e agora diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Rapaz, para entender isso aí. Jesus está agora dizendo que o único meio do homem encontrar a Deus pelo caminho verdadeiro para ter vida com Deus é por ele. Não é pela religião dos fariseus. Não é pela religião dos saduceus. Não é dentro do templo. Não é dentro dos sacrifícios. Rapaz, você entende o que Jesus está falando aqui? Hoje, Jesus não está como um homem aqui, dando essa palavra não, mas ele deixou os seus discípulos. Eu estou aqui e tem muitos outros irmãos que são membros que formam a igreja de Cristo, que Deus está usando para continuar pregando essa verdade, dizendo ao mundo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém pode chegar a Deus senão por ele, para denunciar a mentira religiosa que o povo está sendo ensinado.
que tem que ter a Deus dentro da igreja, tem que ir para a igreja buscar a Deus. O caminho para a vida com Deus é na igreja. Sem estar na igreja não tem comunhão com Deus. Isso aí é uma mentira do inferno pregada pela religião e pelos falsos profetas que estão dominando o povo dentro das religiões. Nós temos que pregar a verdade do evangelho. Nós temos que aborrecer o mundo. Aborreça-se o mundo, mas o importante é agradar a Deus. E nós só agradamos a Deus em Cristo e anunciando Cristo ao mundo, que é a obra de Deus, que o mundo precisa conhecer, ouvir sobre esta obra que salva, esta obra que é o único meio, como disse Pedro, em nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. O único meio de salvação é Cristo, como diz lá em Hebreus capítulo 5, versículo 9. Sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Não é para aqueles que estão vivendo obedecendo o homem, na regra do homem, nos princípios do homem, na religião do homem, sendo devoto aos homens, sendo submisso aos homens, sendo levado a viver no senhorio e no domínio dos homens. É aqueles que obedecem a Cristo. Jesus vai dizer: vocês só serão meus discípulos se guardar e praticar a minha palavra. O que você tem praticado como regra de fé, como vida de comunhão com Deus? O que você tem praticado? No que você tem sido formado? No que você tem sido instruído? Você tem sido formado no conhecimento para ser discípulo de Cristo ou discípulo dessa religião que você está? Na liderança, no governo do homem. Pense direitinho. Eu estou aqui apenas ministrando. É você que vai analisar e julgar. Dependendo da sua decisão, da sua escolha, você vai decidir o seu destino. Não é Deus que decide, é você que escolhe. Eis o caminho da vida e o da morte. Eis a porta estreita e a porta larga. O caminho espaçoso e apertado. Deus não vai empurrar ninguém para nenhum desses caminhos. É você que está sendo advertido a escolher o caminho da vida, a andar no caminho estreito, para que no final encontre a salvação. É você que é orientado por Deus a escolher a bênção e não a maldição. E a bênção é estar na submissão a Cristo, na palavra de Cristo, porque Ele é o caminho para a vida, Ele é o caminho para a bênção. Então você tem que analisar, irmão. Cuidado! Você está mais preocupado em cuidar da tua vida dentro dos trabalhos, da obrigação de igreja. Isso não vai te levar a Deus. A palavra não manda você priorizar a sua vida e se preocupar em uma vida de sacrifício, de obrigação religiosa, de igreja. A palavra vai nos advertir a cuidar de nós e a doutrina é por onde nos salvamos. Quer manter a tua vida firme em Deus? Quer se manter caminhando com Deus para não se desviar de Deus? Não é dentro de igreja, não. É na doutrina de Cristo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. E se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não recebam, porque não é de Deus. Cuidado, irmão. Deixa eu dizer uma coisa aqui para encerrar. Batismo dentro de água de igreja feita pela mão de homem não é meio de graça para você alcançar nada. Você não vai nascer para Deus dentro de batismo de água de igreja. Você não vai ter remissão de pecado dentro de batismo de água de igreja. Você não vai entrar no reino de Deus dentro de batismo de água de igreja. Você não vai nascer de novo, não. Você não vai receber o Espírito Santo dentro de batismo de água de igreja. Isso aí não cabe ao homem por meio de nenhum ritual fazendo para outra pessoa. Isso é através de Cristo. Quem batiza é Cristo com o Espírito Santo. Quem dá ao homem remissão de pecado é Cristo. Quem faz o homem uma nova criatura é Jesus. Quem faz o homem entrar no reino de Deus é Jesus. Não é batismo de água dentro de igreja. Não é nenhum cerimonial religioso. Cuidado. Isso não é a doutrina de Cristo. O Evangelho não ensina isso. Cuidado. Templo e casa de Deus não é a igreja que você foi ensinado a estar dentro dela zelando como se ali fosse um lugar místico onde Deus habita. Templo e casa de Deus somos nós. Você não vai encontrar Deus dentro de igreja. Igreja não é lugar de adorar a Deus. Igreja não é lugar de bênção. Igreja não é lugar de ser salvo. Igreja não é lugar para você ter confiança de que é de Deus. O lugar é Cristo.
Ele é o local da bênção. Ele é onde devemos estar para estar em Deus. É em Jesus. Mas o que é que os homens ensinam aí? Igreja, igreja, igreja. É ou não é? Que você aprende, que você foi ensinado, que você defende, que você ignora a verdade e fica defendendo esses preceitos do homem anátema. É ou não é? Cuidado, irmão. Para a tua vida ser abençoada, para você ser liberto, livre da maldição e encontrar a prosperidade de Deus, não é em campanha, não é em culto da vitória, não é em culto de marcha, não é? A turma tem uma mania aí de criar esse ritual místico. Isso é misticismo, viu, irmão? Isso é paganismo. Uma igreja que vive isso não tem compromisso com o evangelho. Está nas trevas. Culto da marcha. Para que isso, hein? Agora, vê só. Seja uma pessoa inteligente. Pergunte a esse pastor que bota esse culto aí na tua igreja, onde tu estás. Pastor, para que é isso, pastor? Ele vai dizer, não, é para Deus abençoar, é para você conquistar, é para um problema você vencer. Mas, pastor, Jesus ensinou isso? Pergunta ao teu pastor que bota esses movimentos dentro da tua igreja, na igreja que tu estás, que a igreja é dele, não é de Deus. Pergunta aí para que é isso. Eita, culto da vitória, culto quebra de maldição, campanha de libertação. Pergunta a ele, pastor, isso é para quê mesmo? Será que é por esse caminho que a gente encontra a libertação, pastor? Será que Jesus mandou alguém fazer algum ritual religioso, algum cerimonial para ele operar nas nossas vidas? Será que foi isso que Jesus disse? Isso é evangelho anátema, irmão. O povo subindo um monte, sendo ensinado a subir montes. Passar a madrugada orando sacrifício religioso, se consagrando de manhã até de noite e vivendo jejum, sem comer, de manhã até de meio-dia, e o povo indo para a igreja, é culto disso, culto daquilo outro, para Deus dar a ele o que eles querem, como se ali fosse o meio por onde eles vão alcançar a graça de Deus. Agora eu pergunto, aonde Jesus ensinou isso, hein? Da onde é que esses pastores tiram esses eventos, esses movimentos, essas doutrinas de demônios? A inspiração de Satanás, não é de Deus. Primeiro que o Espírito Santo não vai guiar ninguém a criar esses movimentos. Esses movimentos é criado pela imaginação do homem e pela influência de espíritos enganadores. O Espírito Santo não vai levar ninguém a subir monte para buscar a Deus, porque Deus não se encontra no monte. Deus se encontra em Jesus. O Espírito Santo não vai guiar ninguém para criar uma campanha, um ritual religioso para quebra de maldição, para ser liberto. Porque libertação é em Jesus. É Ele quem liberta. É Ele quem livra o homem da maldição. O Espírito Santo não vai guiar ninguém para ir para uma igreja como se ali fosse um lugar de buscar a Deus. Porque o lugar que nós encontramos a Deus é em Cristo. Deus está em Cristo. E todo aquele que crê em Cristo, Deus está em nós. É muita mentira sendo ensinada dentro dessas igrejas evangélicas, católicas, espíritas. Todas as religiões estão fundadas na mentira. Você não deve estar preocupado em buscar uma religião verdadeira. Você tem que estar preocupado em conhecer a verdade. E essa verdade é Jesus. Você tem que conhecer Ele para estar nele, ser liberto por Ele, na bênção de Deus por Ele. Porque estando nele, já somos mais que vencedores. Já temos a vitória garantida. Já estamos nas bênçãos eternas. Não precisa de ritual, sacrifício religioso, movimento cerimonial, esses movimentos que criam para você buscar de Deus. Isso é só movimento vã, comércio da fé, onde os homens fazem de vocês negócio e tira vocês. Nem eles entram, nem deixam vocês entrarem. Eles são pedra de tropeço. Eles estão tirando essa multidão para que se percam, estão tirando do entendimento de Deus, e a multidão presa, escravizada, robotizada, como marionete, no domínio e na autoridade dos homens, dentro das igrejas. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é o lugar onde devemos estar para a bênção de Deus ser sobre nossas vidas. Jesus vai dizer em João 15:7, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus não mandou a gente ir orar
ali, aqui, acolá, em nenhuma campanha de oração, em nenhum lugar para Deus ouvir. Jesus disse, entra no teu quarto em secreto e ora ao teu Pai que Ele está contemplando. A oração tem que ser diária, toda hora. Orai todo o tempo. Orar no meu interior. Eu não preciso de uma posição. Eu não preciso de um lugar. Eu só preciso ter a comunhão com Deus para estar em diálogo com Ele. Orar é dialogar. E eu tenho comunhão com Deus. Eu posso conversar com Ele a hora que eu quiser, aonde eu estiver, e mostrar a minha necessidade, mostrar a minha alegria, mostrar a minha preocupação. Deus, tem misericórdia de mim. Ainda que eu esteja num canto que tenha muita gente para não chamar atenção, eu oro em espírito, porque Ele é onisciente. Ele contempla o que eu falo sem que saia uma palavra da minha boca. Eu não preciso de escândalo para orar, gritar, acordar o povo, fazer barulho. Não, eu estou aqui falando agora porque eu estou pregando para você. Para você, eu tenho que falar para você ouvir. Para Deus, não. Deus, Ele contempla o meu interior. Ele contempla os meus desejos e necessidades. Eu tenho que apenas dispor para Ele no meu interior, orando em espírito, adorando a Deus em espírito, na verdade que é Cristo, adorando a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado porque Tu me deste a oportunidade que eu não merecia, Tu me deste a Tua grande graça, me dando as bênçãos eternas, me livrando da maldição e da condenação eterna. Obrigado, Jesus, eu me glorieio em Cristo, não é na minha religião, não é na minha vida religiosa, não é na minha forma de vestir, de comer, de beber, eu me glorieio em Cristo, que é o centro da minha fé, a dependência da minha vida e da minha vitória com Deus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. E o povo está vivendo o anátema dentro dessas igrejas. É muito movimento pagão, é muito misticismo, é muita embriaguez, o povo perdendo a noção. Não estou falando de embriaguez de bebida alcoólica, estou falando de embriaguez do entendimento. O povo sendo levado no emocionalismo, perdendo a razão, o entendimento, não tendo noção, não conhecendo a vontade de Deus e vivendo nesses movimentos, sendo possesso, manifesto, dentro de emoção, dentro de movimento místico, onde os homens criam a mentira de que Deus está aqui. Sinta Deus, Deus, dê glória, grite, pule, marche. O povo quer isso, gente. Vida com Deus, ela tem que ser lúcida, sóbria, inteligente, com entendimento, para você poder andar no conhecimento dele. Eu sempre digo às pessoas, vida com Deus não é questão de movimento religioso. Vida com Deus é questão de conhecimento, entendimento para eu estar com Deus, andando com ele. Aleluias. Então, eu peço a você que analise esse conteúdo de ensino, de esclarecimento, de instrução que eu levei agora para você. Cuidado. Vá buscar conhecer e aprender de Cristo. Vá buscar ser conduzido, instruído e guiado na doutrina de Cristo. Para não estar sendo levado para o anátema. Vivendo a mentira pensando que está na verdade. Se perdendo de Deus pensando que está indo para a salvação. Cuidado. Para você conhecer o que é de Deus e o que não é pela religião, é pela palavra. Jesus vai dizer que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, guarda a doutrina dele, anda na palavra dele. Quem é de Deus é quem está em Cristo, na palavra de Cristo. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Mais um trabalho de esclarecimento deixo aqui para vocês, para proporcionar o esclarecimento para vocês, para aqueles que têm o compromisso de buscar o conhecimento de Deus para encontrar verdadeiramente a salvação. Porque muita gente está vivendo aí de fé e tal, mas sem nenhum entendimento, sem nenhuma prudência. Não estou nem aí para a salvação, para a vida espiritual. Não estou nem aí para a vida com Deus depois da morte. Estou mais preocupado com as coisas desta vida. Se ele estiver num ambiente que está agradável, para ele está bom. Ele não quer saber de conhecimento, de vida eterna, de ser prudente, não. E Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, perseverar em quê? Na palavra dele, seguindo a ele, sendo guiado por ele. Como Jesus vai dizer, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí Jesus vai dizer, ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Então que Deus nos ajude a ser prudente, cuidar da nossa vida, estar na doutrina, vigiar, para não se perder da direção de Deus, porque o diabo, vosso adversário,
está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, muito já foi tragado. Muito já foi desviado da fé, da esperança, já perdeu a alegria, já perdeu o ânimo, já voltou novamente à vida nas trevas, sem o entendimento de Deus. Cuidado, o diabo quer tirar de você a luz de Deus, o conhecimento de Deus, porque esse é o trabalho do diabo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:4. O trabalho do diabo é tirar o entendimento do homem do evangelho, para que o homem permaneça na escuridão e não tenha o esclarecimento da luz do evangelho e da glória de Cristo. Cuidado. Jesus vai dizer lá em Lucas, capítulo 8, versículo 12, que o trabalho do diabo é tirar do homem a palavra, o entendimento, para que o homem não se salve crendo. Porque salvação não é vivendo uma vida de sacrifício e devoção religiosa dentro de nenhuma igreja ou religião. Salvação é pelo conhecimento da palavra para você crer. Se não crer, será condenado. É pelo conhecimento. E o diabo tira de você, tira das pessoas o entendimento e o conhecimento da palavra, porque então, sem entendimento, sem o conhecimento de Deus, as pessoas permanecem perdidas, em juízo e andando como escrava do diabo pela mentira do diabo. Mas aquele que conhece a verdade será liberto. E essa verdade é Jesus, aquele que eu preguei nesta hora aqui para vocês. Amém? Fiquem na paz e que a luz de Deus, nesse momento que foi até você, possa iluminar o seu entendimento.